Paz do Senhor, querido professor, é uma satisfação estarmos aqui mais uma vez juntos para comentarmos a lição de número 2 dos adolescentes, né? Os objetivos de nossa lição é apresentar uma visão panorâmica da carta aos Hebreus, explicar como Deus se revela e apontar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés e a Arão. Na primeira lição que foi comentada, foi uma lição introdutória que falou acerca da importância da comunicação. Uma lição introdutória que trouxe alguns detalhes de suma importância para compreendermos a dimensão, o alcance e a grandiosidade que era este importante meio de comunicação da época, que eram as cartas, né? E hoje, propriamente dita, vamos entrar nos comentários das 8 cartas finais do Novo Testamento. Vamos iniciar com Hebreus, tá certo? Depois vamos estudar Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas do apóstolo João e, por fim, Judas. Já vai aqui uma sugestão para você, querido professor, se você desejar, na sua classe, para incentivar a leitura, você pode fazer um desafio de leitura para os alunos. Por exemplo, hoje vamos iniciar Hebreus, né? Será a lição do número 2, a lição do número 3 e a lição do número 4 também vai tratar sobre Hebreus. Então você pode estar fazendo aí um desafio de leitura para que os alunos eles possam estar lendo a epístola aos Hebreus e as demais epístolas. No final você pode premiá-los, um presente, um certificado que pode ser entregue, você pode conversar com o dirigente, um certificado de conclusão de leitura que pode ser entregue na escola dominical para que o alcance seja geral para todos os irmãos, incentivando outros também a leitura do texto bíblico. Pois bem, sempre sugerindo ao querido professor que faça a leitura bíblica em classe com todos os alunos e sempre esteja atento a algumas sugestões que o comentarista ele traz no decorrer da lição, como ei, professor, o ponto de partida e os auxílios didáticos e teológicos. É muito importante toda a leitura. Outra coisa, você precisa, a cada ponto, a cada palavra, falar, pedir para os alunos estarem lendo em sala de aula todos os versículos para embasar aquilo que está sendo falado. Leia todos os versículos como referência que a lição traz para embasar aquilo que você está falando e também para criar neles o hábito, o desejo, o gosto pela leitura. Pois bem, o primeiro ponto da lição, você sabe quem escreveu essa carta, né? No decorrer dos anos foram muitos os grandes pensadores, os grandes teólogos, estudiosos que desejaram trazer a identificação do autor da carta, né? Por exemplo, Clemente de Alexandria e Orígenes atribuía a Paulo a autoria da carta. Lutero dizia que foi Apolo. Tertuliano atribuía a Barnabé. E outros estudiosos atribuíam a Priscila, a Lucas, a Clemente de Roma e Epáfras também e Silas, não é? Mas é melhor trazer a definição que a carta aos Hebreus é uma carta anônima. Por algum motivo, ainda no primeiro século, se perde a identidade do autor, do escritor da carta. Mas é importante nós identificarmos que o autor ele era muito conhecido com os irmãos a quem a carta foi destinada. Mas, a princípio, ela é uma carta anônima, A data também é algo muito interessante.
Acredita-se que ela foi escrita antes do ano 70, antes da destruição da cidade de Jerusalém pelas forças romanas lideradas pelo general Tito, que aconteceu no ano 70. Por que conclui-se isso? Porque o autor da carta, o escritor da carta, ele traz muitos elementos da atividade no templo, dos sacrifícios, dos holocaustos, mostrando assim que a carta ela teria sido escrita antes da destruição do templo, antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Então, é uma carta anônima. Para quem a carta foi escrita? Os destinatários dessa epístola tradicionalmente têm sido identificados como um grupo de cristãos judeus, daí o título da carta aos hebreus. Porém, não é possível confirmar onde esses hebreus viviam, pois o autor não informa, mas há uma hipótese que aponta na direção da cidade de Roma. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? O texto da carta indica que esses judeus cristãos estavam sofrendo algum tipo de perseguição e por isso pensavam em abandonar a fé em Cristo e voltar à prática do judaísmo. Entretanto, o autor, como um verdadeiro pastor, exorta e encoraja os leitores a permanecer fiéis a Deus e não se desviarem da caminhada espiritual. Então, o objetivo da carta é encorajar os irmãos a continuarem pelejando, batalhando no caminho do Senhor. Então esse aí é o primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição, o Deus que se revelou em Cristo. O autor inicia uma verdade fundamental da fé cristã, o conhecimento de Deus. Isso é muito importante você deixar claro para os seus alunos. O conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana, mas pela iniciativa do próprio Deus em se auto-revelar à humanidade. Então, você precisa ler já os primeiros versículos da epístola, onde o escritor ele já entra muito forte. Observe só, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Observe só a grandiosidade do texto. Deus outrora falou muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, mas a nós, escrevendo o autor da epístola, ele nos fala de uma forma completa, de uma forma dinâmica, de uma forma grandiosa, de uma forma perfeita. Ele nos fala através do seu Filho Jesus. E observe que ele traz grandes características, grandes qualidades. Enfatize isso em sala de aula. Veja só a partir do versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja que coisa belíssima, que coisa maravilhosa. O escritor da epístola, ele já inicia a carta de forma bela, de forma maravilhosa, mostrando a que veio, mostrando a revelação plena, perfeita, grandiosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus, ele falou através dos profetas. Através dos profetas, esta revelação foi entregue em palavras humanas, faladas e escritas em variadas formas, tais como histórias, poesias, provérbios e profecias. Esses porta-vozes de Deus tinham a responsabilidade de orientar, despertar e convocar o povo a voltar-se para Deus. Então, Deus, observe que a revelação de Deus ela foi gradual, ela foi
progressiva. Ela aconteceu de várias formas, de muitas maneiras. Deus se revelou aos pais de grandes maneiras, iniciando-se pelos profetas. Agora, de forma plena, de forma maravilhosa, Deus fala pelo seu Filho. O Deus que falou no passado continua se revelando, porém agora de forma plena, definitiva, por meio de Jesus. Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Cristo completou e cumpriu a mensagem que foi dada pelos profetas. Observe que é algo maravilhoso. Logo, não há nenhuma revelação pendente, pois ele é superior aos profetas. Ele é a última e completa revelação de Deus. Assim, o Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Jesus é o centro de toda a mensagem bíblica. Então, de Gênesis a Apocalipse, Jesus, ele é o protagonista, ele é o personagem principal da história. Em cada livro da Bíblia é revelado o Messias, o Salvador, que veio ao mundo. Observe comigo, a graça de Deus ela é tão grande, tão abundante, a revelação de Deus é tão poderosa, que a graça é tão transbordante, que ela veio em forma de Emanuel, o Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o nome de Jesus. É a revelação plena, perfeita e definitiva. Jesus, o nosso Salvador. Então, o terceiro ponto da lição, ele vai trazendo a superioridade de Jesus. A primeira grande mensagem dessa carta é a superioridade de Jesus em relação aos personagens e instituições do Antigo Testamento. Então, o autor da carta se esforçou para mostrar que não há nada, nem ninguém igual ou superior a Jesus Cristo, e que por isso os que creem no Senhor podem descansar e confiar no Salvador. Veja que coisa bela, que coisa maravilhosa. Não há nada, nem ninguém igual ou superior a Jesus Cristo. A ele seja a honra, glória, louvor e majestade para sempre. Então, ele traz a superioridade de Cristo em relação a tudo e a todos. E ele inicia: Jesus, ele é superior aos anjos. Observe que coisa linda. Os anjos, eles são mensageiros. Jesus é o Filho de Deus. Os anjos, eles são adoradores. Jesus, ele é adorado. Os anjos, eles são criaturas. Jesus, ele é o Criador. Os anjos são servos. Jesus, ele é Rei e Senhor. Observe na lição que cada ponto que falei tem um versículo como referência. Leia este versículo, peça para eles lerem, para eles percorrerem o livro, o versículo, o capítulo, que eles serão grandemente abençoados. Primeiro, ele é superior aos anjos. Segundo, ele é superior a Moisés. Veja que coisa belíssima. E ele conclui dizendo: Jesus é o cumprimento do que Moisés havia anunciado. Veja que coisa belíssima. Leia a lição, leia os versículos e você será grandemente abençoado. Tá certo? Logo, Moisés foi fiel a Deus, servindo seu povo no deserto. Entretanto, Jesus é maior, pois é o fundador e dono da igreja. Então, Jesus ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés e também ele é superior aos sacerdotes. Veja que coisa belíssima. O escritor diz que Jesus ele é um grande sacerdote poderoso, né? Tem ali toda a linhagem de Arão e seus filhos, sacerdotes do Senhor, instituídos
pelo próprio Deus, mas o sacerdócio de Cristo, ele é infinitamente maior. O escritor diz que ele é um grande sacerdote. Ele não é só um sacerdote, ele é um grande sacerdote. O adjetivo grande indica que Jesus está acima de todos os sacerdotes humanos. O autor de Hebreus usou todos esses argumentos para ensinar aos irmãos que Cristo ele é suficiente. Não precisa de mais nada. O justo, ele viverá da fé. A fé no Senhor, a fé no Salvador, a fé no único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é completo, perfeito, vitorioso. Ele é o Salvador. Somente ele é digno de ser adorado. Então, ele é a última revelação de Deus aos homens. Não tem mais nada pendente. É a revelação única, perfeita, grandiosa, e que na cruz do Calvário ele não só proporcionou, ele garante a salvação eterna, perfeita e maravilhosa. Que Deus te abençoe. Esta lição ela se inicia estudando Hebreus, onde teremos mais 2 outras falando sobre esta importante epístola. Então, incentive os seus alunos a lerem toda a carta e será uma bênção. Que Deus te abençoe, você que é professor desta importante faixa etária dos adolescentes, fazendo também referência à nossa irmã Vanessa, à nossa irmã Nieline, professoras lá da EBD em Igaraçu Centro. Que Deus te abençoe, que seja próspero e frutífero este ministério que o Senhor tem entregado em tuas mãos. Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, inscreva-se, e é DALP Oficial, ative o sininho de notificação, curta, comente e compartilhe esta abençoada programação. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.